Olá, boa noite, irmãos. Muito bom, né? Vocês viram a confusão que nós fizemos com esse negócio do aniversário do Manifesto dos Anos, né? Eu que confundi, aliás, porque eu não lembrava direito nem que ano que a gente estava, mas agora na contagem oficial é isso aí mesmo, são 22 e não 23, como a gente tinha falado, né? Quando a gente vai buscar essa informação assim mais oficial, a gente falava assim, não, mas é 21, porque nos registros se contava o ano fiscal, né, quando a igreja passa a existir a partir de janeiro. Mas o primeiro culto, de fato, foi na data, como se fosse a data de ontem, dia 17 de agosto, né? Lá de 2000 e nada, 2002. Faz bastante tempo, né, meus irmãos? Bom, o que eu queria compartilhar com vocês nessa noite? Nós vamos falar basicamente sobre isso, e é óbvio que não dá para a gente contar um pouco da nossa história sem considerar algumas coisas que fazem parte da própria Escritura e do chamado de Deus para nós como igreja. Nós, aí no caso, eu não estou dizendo apenas aqueles que viveram essas histórias, mas isso inclui a vida de todos vocês. Eu gostaria de ler com vocês 2 textos da Escritura, antes da gente poder entrar em coisas mais práticas. O primeiro está em Mateus, capítulo 16, a gente vai ler um pequeno trecho aqui, e o segundo está em 1 Pedro, capítulo 2. Se você puder abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 16, nós vamos ler aqui do 13 até o 18. O que é esse texto aqui, né? Esse texto é um texto famoso onde Jesus pergunta aos seus discípulos sobre quem as pessoas estavam dizendo que ele era, certo? Vamos ler, diz assim: chegando à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Tranquilo até aqui? Próximo texto, 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. 1 Pedro está lá no final. Quase acabando a Bíblia lá. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Diz assim, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Beleza, até aqui. Bom, meus irmãos, o que eu gostaria de compartilhar com vocês à luz desses 2 textos? Quando eu fui evangelizado, lá nos anos 90 ainda, esse primeiro texto que a gente leu de Mateus 16 foi um texto muito importante na minha vida, pois assim como boa parte das pessoas que eu tinha amizade e que eu convivi nos tempos em que eu tive algum tipo de instrução sobre a Escritura, eu cheguei a fazer primeira comunhão, coisas desse tipo, né? Arrumei muita confusão lá, eu fazia perguntas demais, inclusive fui ameaçado. O padre falou que se eu não parasse de fazer perguntas, ele não deixaria eu formar naquele negócio, né? Eu descobri que perguntas não são muito bem-vindas, geralmente, né? Aqui a gente fica doido para alguém trazer umas perguntas mais nervosas. Para quê? Para divertir, mas tudo bem, né? Cada época da vida a gente tem alguma expectativa diferente. Bom, e esse texto mexia muito com a minha cabeça por conta de eu intuir aquilo que parecia óbvio, que Cristo havia estabelecido a sua igreja a partir da própria liderança de Pedro. Era o que eu percebia em Mateus capítulo 16. Quando eu fui evangelizado, ainda no tempo de escola, fui convidado a frequentar um culto. Confesso para vocês que isso para mim era muito problemático, e eu sempre digo que eu acredito que o culto talvez seja o pior lugar para a gente levar uma pessoa, né? Por quê? Porque o culto, ele possui elementos que quem cai de paraquedas pode não entender do que nós estamos falando.
Nós temos o hábito de falarmos das coisas, das formas, a gente fala, não, uma bênção, e lá, e uma oração, e tem gente que não faz ideia o que essas coisas significam. Tem gente que não vem do mesmo contexto religioso do qual você já frequentou a sua vida toda. Mas eu fui convidado e fui. Só que no caminho, a minha carona ainda falou assim, eu preciso passar na casa de um outro irmão, que eu vou dar carona para ele também. E aí a gente passou na casa desse cara, que eu não conhecia também, e que virou um grande amigo meu dali em diante, e na casa desse sujeito, em 2 minutos de conversa, nós já estávamos discutindo Bíblia. Eu era um cara assim, encardido em discussões, sabe? Talvez eu até seja ainda, a única questão é que agora eu não me importo muito. Mas na época, eu era encardido mesmo. Eu falo assim, se eu achasse alguém que desse uma boa conversa, uma boa discussão, eu entrava naquele negócio de cabeça. E, embora eu não havia pisado em uma igreja evangélica na minha vida, eu já tinha lido o Novo Testamento. E eu conhecia muito bem aqueles textos. Para quê? Para irritar os crentes. Simplesmente por um prazer sádico que faz parte da minha existência, né? Aí, chego na casa desse sujeito, em 2 minutos, nós já começamos a falar de Bíblia. Esse cara nem sabia quem eu não sabia quem ele era, mas rapidinho eu encontrei um cara que era tão encardido quanto eu, se não era mais. Só que esse cara era um homem de Deus, e era uma pessoa temente a Deus, embora ele falasse mais do que a boca, e fosse alguém muito efusivo, ainda assim era alguém que tinha um conhecimento muito superior ao meu, em coisas básicas, que por mais que hoje eu possa chamar de básicas, na época eu não alcançava. E uma delas era exatamente em cima desse texto. E do que se trata essa questão? Quando Jesus diz, eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, existe um pequeno jogo de palavras aqui que não pode ser desconsiderado. Hoje, tendo acesso à Escritura nos seus originais, quando a gente consegue puxar as palavras que foram usadas nessa frase em grego, você consegue perceber isso claramente. Obviamente, esse conhecimento me escapava há 20 e tantos anos atrás. Mas hoje está bem mais fácil. Talvez você tenha no seu próprio celular aí alguma versão de Bíblia chamada interlinear. Ela vai mostrar a palavra em português e o correspondente em grego, e provavelmente no mesmo aplicativo deve ter um dicionário de grego antigo, grego bíblico, para você poder observar esse tipo de coisa. O que eu quero chamar a sua atenção? Há 2 palavras diferentes quando é citada a expressão pedra aqui. Na verdade, Pedro também significa pedra, e é por isso que algumas traduções antigamente diziam, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Neste texto que nós lemos aqui na NVI, não é assim que está escrito. Está traduzido por, eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, afinal, onde Cristo está edificando a igreja dele? E o jogo de palavras, basicamente, é o seguinte, o nome Pedro, que na verdade é um apelido, o nome dele era Simão, significa pedra. E a palavra em grego utilizada é Petros, significa pedra. É isso mesmo. Então, quando fala nas versões, as traduções que eu falei mais antigas, né, Pedro, tu és pedra, é isso mesmo. É a mesma coisa que falar Pedro, tu és Pedro, ou pedra, tu és pedra. São as mesmas palavras. Agora, quando Cristo diz, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele não está usando a mesma palavra. Ele está usando outra expressão. E a expressão que ele utiliza é Petra, que tem uma origem comum, mas não tem o mesmo significado. Pedro, você é uma pedra. E existe algo um pouquinho maior que é sobre a qual eu irei estabelecer a minha igreja. E o que significa Petra? Uma montanha ou uma cordilheira inteira. É assim, Pedro, você é uma pedra, mas tem uma rocha aqui que dá para construir um prédio em cima. E é sobre esta rocha que eu vou edificar a minha igreja. Lendo o restante do texto, lendo o restante dos evangelhos, a gente vai percebendo claramente que Cristo está falando sobre si mesmo. Que ele é a rocha sobre qual a igreja está estabelecida.
E isso, de maneira nenhuma, diminui a importância de Pedro e, muito menos, a autoridade que ele tem como líder ali do colégio apostólico. Pedro se torna um líder natural, isso aí não dá para a gente fingir que não aconteceu. E, posteriormente, Tiago ocupou esse papel. À medida que você vai virando as páginas aí do Novo Testamento, você vai percebendo como isso acontece. Eu entrei no embate em cima desse texto, nos 2 minutos que eu estava conversando com essa pessoa desconhecida, que íamos dar carona para ir para a igreja. E nesse embate, nessa discussão, o que ocorreu? Ele virou para mim e falou assim, não, você entendeu errado. E a gente estava discutindo esse texto. E ele falou a seguinte frase, a pedra era Jesus. Só que eu já tinha lido o Novo Testamento. E como eu já tinha lido, eu já tinha visto quantas referências a Jesus ser a pedra existem no Novo Testamento. E foi a mesma coisa que alguém ter me dado um murro no meio da cara naquela situação. Eu entrei em choque. Não com as palavras dele, mas porque sabe todas as referências vindo na sua cabeça, e tudo aquilo que parece que estava sendo esfregado na sua frente, assim, de repente se desvendou. Eu fui ao culto e eu não lembro nada do culto. Eu não lembro do louvor, não lembro de quem pregou, não lembro o que foi pregado, eu só lembro que as pessoas tinham um hábito extremamente incômodo de ficar me abraçando, isso eu lembro. As pessoas ficam encostando na gente aqui, que coisa desagradável, né? Um hábito que a igreja mantém, né? Bom, fora isso, o resto foi completamente irrelevante. E eu me aproximando deste cara, posteriormente, conversando mais sobre Bíblia, tive que reler todo o Novo Testamento, a partir daquilo que era extremamente simples, e que Deus estava dizendo realmente. O segundo texto que a gente leu em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, ele é interessante porque ele também fala sobre pedra. E aí agora é o apóstolo Pedro falando de pedra. E ele usa uma outra expressão que não é nenhuma das duas que foram citadas aqui. Não é nem Petros e nem Petra. Ele fala que cada um de nós foi colocado como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. E a palavra que ele usa aqui é litos, que significa pequenas pedras, como se fossem pedrinhas mesmo, ou pedregulhos. Um tipo de pedra que era muito utilizado na construção. E tudo era feito de pedra na época, viu, gente? Não se tinha o hábito de fazer construções de tijolos. Tijolo é muito fácil de construir, né? Com pedra dá um trabalho danado. Para cada pedra encaixar num muro, no seu devido lugar, ela precisa, às vezes, ser lapidada, moldada ou encontrar o seu lugar. Por que essas expressões são importantes e porque eu acredito que tem relevância para esse momento e para aquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês? Porque a igreja de Cristo está edificada sobre Cristo, nós somos parte dessa edificação, a igreja não é o CNPJ, não é a organização, não é o seu estatuto, não é nada dessas coisas. A igreja é ela é a composição das próprias pessoas que fazem parte dela. Inclusive eu li uma história essa semana eu estava de férias, mas a gente não aguenta, né, ficar lendo as coisas, e eu estava lendo um negócio sobre o testemunho de um santo, lá do ano 300, chamado São, vou lembrar o nome dele aqui, São Lourenço. Eu achei a história extremamente interessante, né? A gente não sabe o quanto disso é verdade, o quanto disso é lenda, porque todas as histórias vão virando lendas posteriormente, mas tem algo ali extremamente relevante e conectado ao que nós estamos falando aqui. Dizem que o imperador romano, antes então da fé cristã ser liberada para ser praticada e posteriormente oficializada como religião do império, um imperador romano específico, chamado Vespasiano, estava produzindo uma grande perseguição junto dos cristãos. E aí ele pegou aquele que era a figura mais proeminente daquela época e matou. O cara que estava ali como líder da igreja. E quem que sobrou? Sobrou um diácono da igreja, daquela comunidade específica, que era o tal do São Lourenço. Ele na época não era São ainda, né? Era só o Lourenço. Um diácono da igreja de Cristo. E aí o imperador
pegou, virou para ele e falou o seguinte: olha, já que você é o diácono e você administra então os bens da igreja, né? O dinheiro que vocês cuidam das pessoas e papapá, eu vou te dar um prazo até amanhã para você ir lá e amanhã você se apresente aqui com todas as riquezas da igreja. Nós estamos confiscando tudo agora. Aí o tal do Lourenço saiu fora, foi embora e no outro dia ele apareceu. Quando ele chegou diante do imperador, ele chegou com todos os pobres, todas as viúvas, todas as crianças, todos os moradores de rua, ele levou todo mundo. Aí o imperador, ao ver aquilo, falou assim: o que é esse tanto de gente? Ele falou assim: você pediu para eu trazer a riqueza da igreja? Eu trouxe, esses aqui são os tesouros da igreja. O resto é mero detalhe. E por conta disso, né, houve uma grande controvérsia teológica na Idade Média, pois diziam assim: como pode alguém ser tão debochado como esse santo foi, né? Porque basicamente ele tirou sarro da cara do imperador. E ele foi morto também por conta disso. O que eu acho interessante nessa história é que quando a gente pensa na construção da igreja, às vezes nós nos desconectamos do que é a verdadeira igreja. E a igreja é a composição de todos aqueles que professam o nome do Senhor Jesus e se esforçam por viver em comunidade. Só que essa vivência em comunidade, ela vai demandar que sejamos continuamente lapidados e tenhamos um esforço de encontrar o nosso lugar. Isso é a igreja. Se você está achando que vai ter um lugar onde você já chega e se encaixa diretamente com facilidades imensas, provavelmente esse lugar não é o tipo de edificação que Deus está fazendo. Deus não trabalha com tijolos, Deus trabalha com pedras. Então Cristo é essa rocha, essa cordilheira sobre a qual está edificada a sua igreja. Pedro foi uma pedra importante nessa construção, mas o próprio Pedro diz aqui que nós, pequenas pedras, somos parte dessa edificação espiritual. E por que eu quis chamar a atenção de vocês para isso tudo? Porque quando a gente olha para o que nós vivemos como igreja, as histórias vão ficando bonitas demais. Valeu, mano. E há uma tendência de termos uma idealização também. A gente começar a contar como, olha, que a história é contada geralmente por quem sobreviveu, né? Quem ficou pelo caminho, quem morreu, quem desistiu, não fica para contar a história. E aí pode haver um falso entendimento de que nós tínhamos controle absoluto de todos os processos quando vamos contar a história da nossa vida. Mas isso não é bem a verdade. Mesmo que a gente tente fazer da nossa comunidade, que está completando 22 anos, uma pesquisa usando um método científico para escrever a história dela, ainda assim nós estaremos lidando com fragmentos de informação. Não tem como a gente apurar o que de fato aconteceu ao pé da letra, pois diferentes pessoas que presenciaram o mesmo fato podem ter tido diferentes percepções, e nenhuma delas é necessariamente mentirosa, mas ao mesmo tempo nenhuma delas é absolutamente verdadeira. Pois pode ser que enquanto estávamos vivendo juntos aquilo que Deus nos propôs como caminho do Evangelho, a proposta do Evangelho é uma só, mas o lado que nós estávamos olhando no momento específico da nossa vida, cada um pode ter percebido uma coisa diferente. O que eu quero testemunhar para vocês é um pouco do que eu fui capaz de perceber. E o que eu fui capaz de perceber, meus irmãos, é que todo o mérito daquilo que foi a construção dessa comunidade não foi a visão daqueles que se apresentaram como liderança. Eu estou aqui desde o começo também, eu estou aqui até antes do começo, antes disso tudo existir como um projeto de plantação de igreja, nós começamos evangelizando pessoas na Praça da Bicota, isso lá para o meio dos anos 90. Só que não havia no nosso coração a menor noção de quais os resultados que seriam obtidos através desse trabalho. O que foi um acerto? O acerto foi, de alguma maneira, conseguirmos amar as pessoas que vieram dos mesmos buracos que a gente saiu, a ponto da gente se esforçar por tentar repartir um pouquinho do Evangelho com elas. O segundo passo, que foi juntar essas pessoas para ter na forma de um grupo de estudo, uma reunião para a gente poder ensinar, já foi uma demanda que não havia sido planejada no primeiro momento.
Então o acerto não é um mérito nosso, ele é simplesmente algo que Deus foi nos conduzindo por um caminho que a gente não fazia a menor ideia que iríamos trilhar. Inclusive eu sempre digo que se Deus tivesse mostrado para mim, no primeiro dia, tudo que eu teria que enfrentar nesses 22 anos, eu teria desistido no primeiro dia. Por quê? Porque tem muita coisa desconfortável no caminho. Ao mesmo tempo, olhando de onde eu estou agora, a gente já mata umas tijoladas no peito e chuta para o gol. Não tememos mais muitos gigantes ou muitas outras coisas, simplesmente porque nos acostumamos a enfrentar batalhas muito difíceis. E isso não é mérito do nosso caráter, não é mérito da nossa constância, não é mérito do nosso esforço. Isso é simplesmente graça e bondade de Deus, que conduziu aquele bando de adolescentes por uma jornada onde ele tinha planos maiores do que nós tínhamos. O que aconteceu adiante foi que, diante das demandas, diante do quanto esse esforço de um grupo de amigos compartilhar da sua fé com outros, o quanto isso se tornou frutífero, nós tivemos que nos organizar. E exatamente nesse ponto entra o Ministério Sal da Terra na nossa história, porque colocou uma pressão sobre nós em algo que não imaginávamos. Nós podíamos ser mais do que apenas um grupo de evangelismo. Nós podíamos ser mais do que apenas uns caras esquisitos, tatuados, que usavam camisa de banda, cabeludos, e que entravam em lugares onde a igreja não entrava. Nós poderíamos ser uma expressão da igreja. Essa proposta sempre foi recebida com muito medo. Afinal, o que representa dizer, olha, a partir de agora nós iremos nos organizar como uma igreja? É muita responsabilidade. E a gente mal estava cuidando da nossa própria vida. Aos trancos e barrancos, lutando com os nossos pecados pessoais, lutando com os nossos problemas da nossa existência, o que vamos fazer, onde vamos trabalhar, onde eu vou arrumar alguém para casar, essas coisas que fazem parte da vida, dessa época da sua vida. No meio dessa história toda, surge essa ideia de, poxa, vocês têm o potencial de se tornarem uma igreja. Nesse aspecto, o Ministério Sal da Terra, que tanto nos promoveu e tão pouco nos oprimiu, pois nunca disseram para nós como a gente tinha que fazer. Muito pelo contrário. Deixaram a gente basicamente fazer o que a gente queria, e quando nós é que tivemos crise a respeito de algum tipo de referência, o que ouvimos foi, nós não queremos nem saber o que vocês estão fazendo, nós estamos vendo o fruto, e quando o fruto é bom é porque a semente é boa, então vocês continuam. E assim a gente continuou, até o ponto em que fomos nos tornando referências, até mesmo dentro daquilo que o ministério é, e fomos assumindo a responsabilidade por mais coisas. Mas, no começo, não éramos pastores, não éramos presbíteros, não éramos diáconos, não éramos nada. Mas éramos um grupo de pessoas que entendiam que precisavam desesperadamente de Cristo, e entendiam que para ser parte dessa edificação espiritual que Deus está fazendo, para a gente ser uma dessas pedrinhas, nós precisávamos uns dos outros para que fôssemos moldados segundo o desejo de Deus. Nós precisávamos. E o grande acerto do que conseguimos fazer nesse período todo foi manter a amizade entre nós. Este é o ponto central de estabilidade para qualquer empreendimento que é feito no reino de Deus. Um grupo base onde as pessoas fazem promessas umas às outras e honram essas promessas. Promessas em Deus, do tipo, olha, é para lá que nós vamos? Então nós vamos, e nós não vamos permitir que ninguém fique pelo caminho. Se alguém tentar desistir, nós vamos apertar, pressionar, bater na pessoa se necessário. Mas nós vamos fazer o que for preciso para a gente chegar até lá. Todos chegaram até o lugar onde as palavras estavam empenhadas? Infelizmente não. E ao mesmo tempo Deus foi agregando tantos outros para que essa história pudesse se cumprir. O resultado disso tudo, no meu coração pelo menos, é de que a igreja é muito maior do que qualquer pedra que a compõe.
A igreja é maior do que Pedro, a igreja é maior do que qualquer um de nós. Da mesma maneira, ela é maior do que os nossos planos, os nossos sonhos e a nossa existência. E que alegria há no nosso coração de sabermos que hoje, como comunidade estabelecida, nós somos imunes às falhas que podem ocorrer na individualidade de cada um. Por quê? Porque a igreja é maior do que cada um de nós. A igreja é maior. Isso significa o quê? Significa que Deus tinha um plano e nós tivemos o privilégio de ser parte da execução desse plano. Não planejamos, não tivemos o controle, mas, embora cheio de vontade de largar esse negócio e cuidar da nossa própria vida em diversas situações, Deus nos conduziu por esse caminho, para que a gente pudesse chegar até aqui. E vocês todos são parte desse processo. Porque a igreja é um organismo vivo. A igreja tem como objetivo não a sua subsistência institucional, não a estratégia que vai dar algum tipo de resultado numérico, financeiro, ou comprar prédios e coisas do tipo. Essas coisas até podem fazer parte, mas elas nunca foram a causa primeira. O objetivo da igreja como organismo é reproduzir os valores eternos, as virtudes, as coisas que tinham valor há 20, 30 anos atrás, têm valor hoje e terão valor pela eternidade. Mas para isso acontecer, é preciso que a vida de cada um de nós esteja claramente instruída a respeito da responsabilidade que é fazer parte dessa edificação. Pois é isto que nós estamos celebrando, o como que apesar de nós, Cristo fez o que fez nessa comunidade. E nós, tateando, fomos encontrando o caminho. No nosso primeiro prédio, meus irmãos, o prédio era, sei lá, acho que era do tamanho disso daqui, assim, né? Nós não tínhamos cadeira, né? Acho que não era isso tudo, não, era menor, cara. É porque tinha uma outra salinha também, né? Só não tinha banheiro. Banheiro para quê, né? Aí, não, tinha pia. Aí a gente ia no banheiro no Caldo e Companhia, ali do lado, até eles descobrirem que a gente ia lá só para usar o banheiro, né? A gente não tinha cadeira, a gente não tinha som, a gente não tinha nada. O que a gente tinha? Nós. E aí vem aquelas histórias que vão virando as lendas, né? O que nós fizemos? Juntamos entre nós uma grana, cada um ofertou o que pôde, fomos num lugar que alugava cadeiras, na época as cadeiras eram de ferro, as cadeiras da Brahma, sabe? Fomos lá e falamos assim, o Daniel tem umas de testemunha lá na casa do pai dele, ele falou que ainda está lá. Eu me livrei das que estavam comigo, cara, eu não aguentava mais olhar para aquilo. A gente foi numa loja que alugava cadeiras e falamos assim, nós queremos comprar umas cadeiras. Eles falaram assim, não, a gente não vende, a gente aluga. Falei, não, mas eu não quero comprar as que você aluga, eu quero comprar as quebradas, que eu tenho certeza que você deve ter um monte de cadeira quebrada. Aí o cara falou assim, tem mesmo. Aí fomos lá, pagamos R$5 em cada cadeira. Era grana pra caramba, viu? R$5. Compramos as cadeiras quebradas, soldamos as cadeiras e pintamos as cadeiras de preto. Que ideia genial, né? Aí nós pintamos as paredes de preto, a fachada de preto, e o povo hoje vê as igrejas da parede preta e acha que alguém está inventando alguma coisa de novo, né? Nunca mais quisemos pintar nada de preto, porque primeiro a gente descobriu que você pode pôr toda a luz que você quiser lá dentro, não ilumina. E segundo, que o dia que você tiver que pintar de branco para devolver para a imobiliária, você vai descobrir o quanto custa. Então nós criamos um dogma entre nós. Tudo preto não, pode ter alguma coisa, mas tudo não. E assim nós começamos. Os pequenos grupos funcionando nas casas, cada um, segundo, tinha a ousadia de dizer, olha, eu quero fazer na minha casa, ou eu quero assumir a responsabilidade sobre esse grupo de pessoas. Foi assumindo. E é engraçado que, embora nós os estruturamos tanto, embora hoje a gente faça parte de tudo aquilo que até mesmo a organização Sal da Terra. Eu faço parte hoje do Conselho Geral do Ministério Sal da Terra. Eu sento junto lá com o Paulo Júnior, o Gálvaro, lá os caras, para a gente falar sobre o todo. Eu sou membro fixo desse conselho. É uma piada considerar a nossa história e como que eu estou num lugar onde muita gente não apenas não está, como nunca vai estar. Muita gente mais antiga não vai estar, simplesmente.
O que o nosso ministério nos deu de oportunidade é extraordinário. Mas, como a gente chegou nesse ponto? Como a gente encontrou essa jornada de relevância sem ter consciência do que está fazendo, mas ao mesmo tempo Deus nos conduzindo por isso tudo? O que nós vivemos hoje é parecido com o que nós vivemos lá no começo. Hoje nós dizemos assim, sabe quem consegue ser pastor nesse ministério? Quem quiser. Por quê? Porque a demanda de pastores para cuidar das pessoas tem sido muito maior do que o número de pastores que a gente tem. Lá atrás, nós tínhamos demanda de tudo. A gente não tinha nada, a gente não tinha pastor, não tinha presbítero, não tinha diácono, não tinha cadeira. Então, como as coisas seriam? Conforme cada um dispusesse o seu coração. E Deus foi generoso porque moveu no coração de muitas pessoas a disposição necessária. E assim as coisas foram acontecendo. Houve entre nós também brigas, ciúmes, demais. Aqueles que diziam, não, eu quero pregar. E eu acho tão engraçado isso, porque quantos púlpitos a gente tem para pregar hoje? A gente tem mais púlpitos do que a gente tem tempo para pregar. E alguns já testemunharam, falavam assim, olha, mas lá no começo você não pregava tanto. Falei, não, os irmãos estavam brigando para ver quem vai pregar, pode ir lá pregar. Ué. O que isso significa? Isso significa, meus irmãos, que não mudou tanta coisa, olhando por esse aspecto. Mas aqueles que estavam apenas procurando um espaço para fazer o que queriam fazer, muitos desses nessa caminhada, revelando aquilo que havia no seu coração, infelizmente foram ficando pelo caminho. E isso para nós sempre foi um momento de lamentação. Mas todos aqueles que entenderam que foram chamados por Deus para viver como parte de algo maior, mesmo em lutas internas, mesmo às vezes achando que a gente tinha direito a alguma coisa, ou que a gente era melhor do que o outro naquilo que o outro já estava fazendo, Deus, em sua infinita graça, nos conduziu por uma jornada onde fomos moldados. E sendo moldados e fazendo aquilo que precisa ser feito, fomos encontrando os nossos espaços. Espaços os quais hoje, nós com todo prazer podemos dizer, vem aqui, tome o púlpito de mim. Sem dificuldade nenhuma. Pois, como eu disse, há muito mais demanda de pregadores, de pessoas que vão discipular, de pessoas que vão abrir as suas casas, do que a gente acreditava que teria. Somos uma igreja estruturada, mas na medida em que a igreja cresce, os problemas também crescem. E logo essas demandas também vão junto. Mas o que nos manteve vivos foi a amizade. Tanto que uma igreja que trabalhava basicamente com tribos urbanas, era só metaleiro, punk, skatista, a escória da cidade. A Praça da Bicota, no final dos anos 90, meus irmãos, era o inferninho de Uberlândia. Esses dias mataram alguém lá na Praça da Bicota e passei lá uns dias depois, eu percebi o tanto que o centro da cidade está vazio. E eu acho tão estranho isso, porque nos anos 90 matava gente lá direto e a gente estava lá toda semana. Como muda o perfil cultural da cidade. A cidade hoje não tem nada a ver com o que era a cidade nos anos 90. E quando a gente se organiza como igreja, ali próximo à praça, depois de trabalhar nela por tantos anos, nós fomos percebendo que havia um desafio de dialogar com aquela cultura. E começamos a ficar bom nisso, afinal nós saímos dali. É lá que nós fomos alcançados, começamos a pregar o evangelho, até que por fim a gente tomou a praça. Até que por fim nós éramos a maioria. Mas quando nos organizamos como igreja, nós desocupamos a praça. E ela foi se tornando outras coisas, o que faz parte. O que nos manteve unidos foi a amizade. Porque logo no nosso 2º ou 3º ano de igreja, sabe o que aconteceu? O perfil cultural da cidade mudou drasticamente. O plano do Sal da Terra é que houvesse uma igreja para trabalhar com os metaleiros, éramos nós. Era para ter uma igreja da galera do hip hop, era para ter uma igreja de outra expressão cultural, múltiplas igrejas com múltiplas expressões. Nós percebemos muito rapidamente, por volta ali já de 2005,
que a cultura estava mudando tão rápido, mas tão rápido, que num futuro não muito distante, um cara que usasse camisa do Iron Maiden, ele poderia ser pagodeiro. Porque a gente percebeu que a estética não estava mais associada àquilo que a pessoa professava, como cultura. O que nós tivemos que fazer? Mudar. E as mudanças custaram muito caro. Uma delas, só para testemunhar para vocês, nós fizemos um jejum de distorção de guitarra. Foi uns 3 meses. Nós falamos assim, 3 meses não pode ligar amplificador, nem pedal, nem nada. Só amplificador normal, só lisinho, assim. Tocava guitarra, era igual tocar violão. Sabe o que aconteceu com isso? Teve gente que saiu da igreja por causa disso. Mas foi extremamente oportuno, porque deu para a gente, sondando o coração de cada um, saber o que a gente estava fazendo ali. E aqueles que permaneceram pela amizade. Posteriormente, tivemos que flexionar ainda mais o modelo cultural. E isso foi sendo flexionado até nós nos tornarmos o que nós somos hoje. Tateando em todo o tempo, tentando descobrir qual é a relevância da nossa comunidade para com a cidade, para com a cultura, para com o que a Igreja de Cristo representa no mundo. Não somos sobreviventes institucionais, somos sobreviventes porque nós não temos o medo daquilo que são as mudanças necessárias para que a gente continue a ser coerente com o chamado que Deus deu. Mas o que havia no começo e ainda sustenta essa comunidade é a amizade. Aqueles que fazem as juras de amor uns para os outros e dizem assim, não, nós falamos que nós vamos até lá, então nós vamos até lá. E no caminho, às vezes, nós temos que fazer um tanto de ajuste, um tanto de remendo, um tanto de correção. Mas nós chegamos até onde o lugar que Deus deseja que a gente vá. Onde entra você nessa história toda? Somos uma igreja underground, uma igreja alternativa, na perspectiva de que a nossa maneira de pensar não está encaixotada na forma que nós usamos como expressão. Nunca fomos, e isso não aceitamos ser. Aqui a pergunta é bem-vinda, aqui o confronto é bem-vindo. Se tem um lugar onde você pode ser você mesmo, sabendo que vai doer e vai custar caro ser você mesmo, é aqui mesmo. Ser uma pedra que vai se encaixar nesse negócio vai exigir te lapidar como nós somos constantemente lapidados. Mas esse é o lugar. Agora, quando nós falamos pequenos grupos, vai ter um momento de comunhão, vai ter não sei o que lá, nós vamos no Parque de Sabiá, não esperem que a gente esteja simplesmente gerando uma programação para ocupar a sua agenda. Porque não há prazer nenhum em ocupar a vida dos outros com coisas para fazer. Nós também temos um prazer desgraçado de ir para casa e ficar lá fazendo nada, assistindo Netflix ou outra coisa do tipo. No entanto, nós vivemos dentro de um esforço tremendo para estarmos aqui todos os domingos, e não apenas quando a gente tem algum serviço para executar aqui, e ao mesmo tempo para estarmos na vida uns dos outros. Por quê? Porque esta é a igreja de Cristo, a amizade que Deus nos deu o privilégio de vivermos para que a gente possa usufruir de tudo aquilo que o Senhor deseja que a gente usufrua. Para a gente encerrar, Salmo 133, esse texto é fantástico, e tem uma galera que cria umas aplicações esotéricas para esse negócio, eu fico assim, gente, deixa a palavra de Deus falar com você, por ela mesma. Leia o que o texto está dizendo e perceba como Deus é claro em tudo aquilo que ele afirma. Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Sabe do que esse texto está dizendo? Sobre a vivência em união dos irmãos. E isso é uma verdade, até mesmo lá no Antigo Testamento.
Davi já testemunhava sobre isso quando escreveu esse salmo. Do quanto nosso coração precisa estar convertido à mesma causa, ao mesmo propósito, para que ali sejamos abençoados. E é exatamente ali que a gente recebe como um óleo precioso, e aí é legal o que está falando, é um óleo precioso derramado sobre a cabeça, escorre pela barba e vai até a gola. Sabe de quem que é essa figura? Do Arão. O Arão representa o sacerdote. O primeiro, aliás, né? Pós-lei. O sacerdote, o cara que tinha a função e o dever de entrar ali no Santo dos Santos. O Arão. Ou seja, você quer receber aquilo que é precioso da parte de Deus? Você quer a unção, ou seja, a presença do próprio Cristo sobre a sua vida, de modo que isso venha, escorra pela sua cabeça e molhe todo o seu corpo? Sabe onde você vai encontrar isso? Onde os irmãos convivem em união. Você quer esse orvalho de Hermon? Pensa, gente, a região de Hermon, um lugarzinho ali desértico, mas vem o orvalho e traz vida para tudo. Você quer isso sobre a sua vida? Então você tem que estar onde os irmãos convivem em união. É na vivência da igreja, é na comunhão dos irmãos, onde Cristo se apresenta de maneira especial. O que nós precisamos nos atentar é que pode ser que nós vivemos com expectativas ou experiências equivocadas da igreja, contaminando aquilo que nós poderíamos viver. E aí os anos vão passando e nós vamos nos tornando apenas aqueles que assistem o que a igreja está vivendo, o que a igreja está realizando, o que a igreja está sendo nos dias em que ela existe. Sendo que, na verdade, cada um de nós tem o dever e a responsabilidade de ser parte do que o Senhor está fazendo. A nossa história tem muitas coisas fantásticas, muitos testemunhos de milagres, de sinais, muitos testemunhos engraçados e muitos dramas. Quantos já não estão mais entre nós porque o Senhor chamou? Quantos abandonaram a fé e apostataram a ponto assim de ir por lugares que dói no nosso coração? Mas ao mesmo tempo também quantas alegrias, quantas outras coisas que são muito maiores do que qualquer plano ou qualquer sonho que a gente poderia ter imaginado lá no começo. Essa é a igreja de Cristo. E é para isso que nós estamos aqui todas as semanas, nos esforçando, não apenas para viver, mas para inserir cada um de vocês, dizendo, venha fazer parte, porque nós iremos passar, o nosso nome vai ser esquecido, mas a igreja de Cristo permanece. A igreja de Cristo é a presença do Cristo nesse mundo que ainda não conhece plenamente. E você tem o dever, a responsabilidade e o privilégio de ser parte dessa construção, ser parte daquilo que Deus está fazendo. Eu não quero entrar em mais detalhes, eu não quero trabalhar apenas com uma perspectiva saudosista, porque senão fica parecendo que tudo que nós vivemos foi fantástico, a ponto da gente acreditar que o momento que nós estamos agora seja um momento secundário. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, nós podemos, a partir de onde nós já estamos, viver coisas ainda mais extraordinárias. Pois o poder de Deus que operou tantas maravilhas no nosso meio é o mesmo poder que está sobre a sua igreja. E a amizade que nos sustentou desde aquela época até agora, ela ainda existe no nosso meio. Ela ainda existe. Mas se você está sozinho, mesmo quando está cercado de pessoas, se o seu coração é angustiado, se você não tem a coragem de rasgar a sua vida e permitir que boas amizades e novas amizades possam te levar a um lugar onde você não queria ir, mas que você sabe que Deus quer que você vá, arrisque-se um pouco mais, mergulha nesse negócio que Deus está falando com você e aproveita, porque o tempo passa rápido, o tempo passa muito rápido.
E depois a gente olha para trás e vai ficar ou saudosista ou aquele que lamenta por aquilo que poderia ter vivido e infelizmente não viveu. Somos gratos a tudo que vivemos como igreja, somos gratos porque Deus nos sustentou até aqui, e eu espero que o Senhor possa nos levar até o final dessa carreira, ao final de tudo aquilo que essa igreja representa no Ministério Sal da Terra, na cidade e no mundo, com dignidade. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade, Senhor, de celebrarmos a existência dessa comunidade há 22 anos. Nós jamais imaginamos que viveríamos todas as coisas que vivemos até aqui, mas eu tenho certeza que aquilo que o Senhor pensou, aquilo que o Senhor planejou e aquilo que o Senhor há de fazer, vai muito além de tudo que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram e o nosso coração foi capaz de planejar. O Senhor tem coisas extraordinárias para a vida de cada um. Nos dê o privilégio de viver essas coisas, nos conduza por essa jornada para que o seu nome seja glorificado em nome de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos.